bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. A Aero é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, que congrega engenheiros, arquitetos, técnicos e estudantes universitários. Se você ainda não conhece a Aero, aqui está um convite para você conhecer a nossa associação. Aproveita para conhecer a nossa sede, vá tomar um cafezinho conosco. Acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e fique por dentro de todos os projetos que estão sendo desenvolvidos pela nossa associação. Meu nome é Aline Marques, sou engenheira civil e de segurança do trabalho, mestre em engenharia ambiental e estou diretora da Aero. E hoje, para compor a banca aqui comigo, tem a arquiteta e urbanista, diretora da Aero, Vivi Aziz. Oi, é um prazer participar aqui do podcast com vocês. Vamos lá, sou arquiteta e urbanista, estou diretora da Aero também. E vamos lá, vamos bater um papo bem legal aqui hoje. E antes de chamarmos os nossos convidados, antes de apresentá-los, vou falar para vocês sobre os nossos patrocinadores. Que o patrocinador do podcast é a Caixa de Assistência da Mútua. Você conhece a Mútua? A Mútua é a caixa de assistência dos profissionais do sistema CREA-CONFEA. Se você ainda não conhece a Mútua e todos os benefícios que a Mútua tem para nos oferecer, acesse o site da Mútua, acesse o Instagram e fique por dentro de todas as informações. Então, hoje vamos bater um papo super interessante sobre a engenharia diagnóstica nas inspeções prediais. E para bater esse papo conosco, eu convido o meu amigo, que se formou comigo, colega de faculdade, engenheiro civil, Morgan Ferben. Obrigado, Aline. Eu quero agradecer e já deixar aqui expressa a minha felicidade em poder participar desse projeto aqui junto com vocês. É muito orgulho que eu tenho de poder participar da Aero. E, bom, para quem não me conhece, eu sou o Morgan Ferben, engenheiro civil, né, técnico em eletrotécnica, e hoje eu trabalho em parceria com a Aline, e uma das parcerias é exatamente esse assunto que a gente tem hoje. Então, assim, vai ser um bate-papo riquíssimo, a gente tem muita coisa para trazer e agregar. Obrigado. E para agregar ainda mais nesse bate-papo, convidamos mais um super profissional, engenheiro civil, perito, Rogério Borges. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui também para a gente trocar um bate-papo técnico aqui em alto nível, né? Mais uma vez, é o nosso segundo. Espero que a gente possa agregar um pouco a um assunto que para o nosso município vai ser cada vez mais debatido, e espero que em breve seja colocado em prática, né? Então, a ideia é a gente tentar passar um pouco da nossa experiência, né? Tudo que a gente já viveu e vive sobre isso. E a expectativa é que as coisas melhorem, né? Com essa nossa troca de ideias aqui, e vamos em frente. Essa troca é sempre muito importante com os profissionais da área, principalmente agora aqui na cidade de Rio das Ostras, que está sendo debatido a implementação do projeto de lei de autovistoria predial. As nossas edificações estão ficando velhas, né? Exatamente. E as novas, por incrível que pareça, estão também com muitos problemas. Nós estamos fazendo algumas vistorias em edificações novas com 5, 10 anos que parecem que têm 30. E assim, nós como profissionais da área estamos realmente preocupados. Essa é uma pauta super importante para a segurança da população. Então, nada mais importante do que nós, corpo técnico da Aero, debatermos esse assunto aqui. Então, hoje, o que a gente pode falar sobre? A gente fala de engenharia diagnóstica, a gente fala sobre inspeção predial, a gente sabe que na engenharia diagnóstica nós temos 5 ferramentas super importantes, né? Que é a vistoria, a inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Então, a inspeção, que é a segunda ferramenta da engenharia diagnóstica, é essa ferramenta essencial hoje para a gente fazer a autovistoria predial, principalmente dessas edificações
a partir dos 5 anos, que é muito importante isso, inclusive para passar essa informação para a construtora, para saber quais são hoje as anomalias que estão presentes na edificação ou estão começando a aparecer aquelas manifestações patológicas que ainda não estão tão graves, mas que já começaram a aparecer. E aí, esse debate é importante para saber que essa inspeção ela é essencial para o desenvolvimento do nosso trabalho. A gente não quer apagar incêndio. Ou o incêndio que eu falo é ficar ali consertando algo que poderia ser evitado. Mitigando, né? A gente está sempre mitigando. Tem que reverter esse jogo. E nós, como profissionais, a gente sabe da importância disso. E a gente precisa chegar na outra ponta que ainda não sabe. Eu falei isso no podcast aqui com Barata, da Mútua, que foi: nós, engenheiros e arquitetos, sabemos da importância da inspeção. E os síndicos, que ainda não... Eu acredito que alguns já sabem, mas muitos ainda não sabem dessa importância. Ainda mais aqui na cidade, que não tem a lei ainda, né? Então, assim, fica tudo muito solto ainda, sim, né? Sim. Ainda não está isso amarrado. Eu acho que com essa PL aí vai agregar muito, assim, até para né, entrar com o pessoal do síndico, com o pessoal mesmo da engenharia e da arquitetura, para conseguir levar isso para frente. Exatamente. E a gente evitar problemas graves, né? A gente pode mitigar antes do problema acontecer. Agora, vocês, profissionais atuantes no mercado, principalmente nessa área de inspeção, de vistoria, de perícia, o que vocês podem falar sobre essa PL sendo implementada aqui na nossa região? O que ela muda para a gente? Eu começo, então. Então, vamos lá. Bom, a gente, primeiro de tudo, participou hoje de um evento que é ícone para o município de Rio das Ostras. Eu estou vendo o município na vanguarda de se preparar para um crescimento mais ordenado. Esse é um fato que, às vezes, aos nossos olhos, ali, ao olho nu, a gente não percebe, a gente acha que está num crescimento desordenado. Mas a gente tem ali alguns indícios de que o município está preocupado com algum crescimento ordenado. Nem vamos entrar nos méritos de o que, né? Que aí a arquiteta vai saber até melhor do que a gente, porque o arquiteto está envolvido em todos os lados do município e ele sabe bem, né? O engenheiro às vezes fica muito pontual ali por causa de problemas. Mas nesse ponto de vista, né, meu ponto de vista é que está na vanguarda. E eu vejo, inclusive, né, eu acho que tem que ser dito, que partir da Aero dá uma credibilidade e uma segurança muito grande para os legisladores e para ali quem está ocupando a cadeira do executivo em acatar, em começar a olhar aquilo com outros olhos. Por já ter um corpo técnico. Exatamente, porque nós não estamos ali, ele não está tratando de amadores, e não foi meia dúzia de pessoas. Ali, eu vou roubar aqui o jargão do Vinícius, ali foi feito a muitas mãos, né? Sim. E com muito cuidado. O texto vai sofrer ali uma análise e talvez umas modificações, mas o recado está dado. E o que a gente percebe com essa geração, né, com a criação da PL, e vai depois ser noticiado para a gente qual vai ser, né, que eles vão dar ali um título, a regra ali do número, né, e tal. De ponto de partida, eu acho que segurança para a população. Eu, inclusive, hoje fiz questão de participar desse evento da entrega para poder, em algum momento, trazer essas palavras para os legisladores. Segurança para a população. Nem vou entrar no estudo de caso, né, nas situações que a gente vive. O Rogério aqui deve ter uma experiência incrível para poder contribuir com a gente a quantidade de imóveis, edificações que ficam fadados, né, à demolição, né, por falta de
primeiro aquela inspeção, a vistoria, a manutenção, nenhum desses 3 foi feito, acaba ficando fadado à demolição. Então, se a gente fala de segurança para a população, isso também gera o quê? Valorização imobiliária. Exatamente. Então, essa é o tipo de projeto de lei que vai beneficiar todos, desde a parte técnica, a sociedade civil, o próprio município, na parte legislativa e executiva, vai sentir esse ganho, né, porque vai gerar ali meia dúzia de taxas e cotas para poder tocar esses documentos. Então, isso gera uma receita. E, bom, no meu ponto de vista, você já sabe, mas não custa nada eu falar que eu sou totalmente a favor de que se crie regras para balizar as vistorias. O município aqui está saindo na vanguarda, mas já demorou um pouco. A gente vê que existem outros municípios que, desde 2013, 2012, ali, já começavam a implementar regras. Então, quer dizer, essa discussão é de muito antes do que isso, né? Sim. Já estava ali Você sabe qual a primeira lei de obrigatoriedade de inspeção predial? Você vai compartilhar. De que ano? Que ano que é? 89. 89. A importância, O né? município de Sergipe tem uma legislação de obrigatoriedade de inspeção predial periódica desde 89. Porque provavelmente aconteceu algum sinistro antes desse ano. Exato. Por que o Rio de Janeiro promulgou a lei em 2013? Justamente por conta do sinistro. Em 2012 houve a queda Sim. do edifício Liberdade no centro sim. do Rio. Exatamente. E lembrando... Rio das Ostras está com oportunidade de ser vanguarda, porque ele não tem ainda uma dor para que justifique. Não, o município não sabe o que é chorar. Ainda não, mas já tivemos algumas perdas aqui até de... Teve perda de vida ali, né? Não, teve. Não. A gente tem que trazer os assuntos realmente. Mas discutir. foi Já teve que queda estava em construção. Não, Isso. pós-obra. Já pós-obra? Já pós-obra. Não tenho conhecimento. Sim. Mas o que o Borges está falando, que eu achei interessante, a gente já tinha discutido isso em outros momentos, é que exatamente isso. A legislação, ela caminha, né, para um regimento em passos bem pequenos e apertados, justos. E o município sofre muito, porque ele que é o representante direto. Uhum. O Estado demora muito a sentir essas necessidades e a federação muito menos. A União quase não percebe. Mais uma informação. Existe um projeto de lei no Senado Federal. Existe. Sim. De autovistoria? De autovistoria predial com regras. Crivella. Isso, do Crivella. Que aí agora vai ser federal, aí... Vai. Não, tá parado desde 2000 e não lembro agora, mas Foi deu antes uma dele ser estagnada prefeito, lá. né, que esse projeto foi... Esse projeto é de 2015, 2014. O que a gente vê, assim, por exemplo, a pergunta é, o que você espera, né? Qual é a melhoria? Bom, de primeiro pronto, resposta é que as pessoas parem de morrer por queda de marquise, Pois é. por placa de publicidade que É não pendurada de avisa. forma Eu estava até falando Exatamente. hoje, quando a gente foi fazer a visita, até eu conversei com o Márcio do CREA. Tava falando, tá usando steel frame e tal, não sei o quê. Eu falei, tá muito ACM, começando a vir na cidade. Eu falei, o que tem de placa voando agora? Muita placa voando. E isso é um problema. Então, é uma mão de obra não qualificada que está fazendo Sim. serviço. Sim, é importante a gente ter esse olhar crítico. Eu fui fazer um laudo de acessibilidade, gente. Quando eu olhei, eu falei, essa placa não tá legal. Exato. O que tem a ver com acessibilidade? Mas o olhar treinado já... Pois é, você estava falando da lei, da PL de autovistoria, eu estava pensando aqui. Você acha que, fazendo, né, vamos ver se a gente consegue responder isso que veio à minha cabeça aqui agora. Isso vai inibir um pouco essas obras irregulares na cidade? Não a aprovação de projeto, diminuir mais-valia. Vai diminuir Não. a falta de manutenção das edificações existentes. Porque não tem que estar aprovado. Também não né? acredito que seja assim tão eficiente. Mas o que vai gerar de contrapartida da criação da lei é exatamente você balizar. O que vai acontecer? O profissional vai começar a ter
até pela imposição de lei, né? Ele vai começar a ofertar um serviço que vai dar qualidade e garantia para quem realmente quer e precisa. Porque qual seria o melhor dos mundos? A lei ser criada, os condomínios já começarem a correr para poder buscar fazer a vistoria predial, a autovistoria, e logo de cara já fazerem as manutenções apontadas em laudo. Não é o que acontece nem nos grandes condomínios, né? Então, assim, para a sua pergunta, eu acredito que não de primeiro momento. Mas o que vai gerar é que com o tempo, principalmente que aqui tem aquele negócio se a lei pega ou não pega, se a lei pegar, ela vai gerar um desconforto em quem tiver com problemas no condomínio. Porque qualquer condômino pode provocar a contratação da autovistoria predial. Ele pode convocar a assembleia, aprovar ali um orçamento extraordinário e ser feito. Ou ele pode pagar do próprio bolso, que não seria o melhor caso, mas ele pode pagar do próprio bolso, e com o laudo em mãos, obrigar juridicamente o condomínio a realizar as melhorias que foram apontadas. Só para explicar para o pessoal mais ou menos, porque às vezes vai achar que todas as casas, residências, não, tem um... Isso aí. Né? Residencial, multifamiliar e unifamiliar não vai entrar na lei. Não, a unifamiliar não. E agrupamento Com multifamiliar. menos de 1.000 metros quadrados? Sim, ou... com mais de 1.000 metros quadrados que entra a partir de... 900 ficou o limite ali, se eu não me engano. Por enquanto, né? Por enquanto. A gente vai ver porque o texto vai sofrer alterações. Com certeza. É legislativo, a gente então, sabe que vai para avaliação. 4 casinhas no condomínio não vai precisar. Casa unifamiliar, uma casa única também no terreno não. também não está entrando nesse projeto. Só para tentar explicar mais ou menos mas o que a gente está... Mas é difícil. 3 pavimentos, acima de 1.000 metros quadrados. Aí já vai entrar nessa nova lei. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, não é só porque tem a lei que você está fadado a esperar ou ir morar num condomínio que você precise fazer essa vistoria por meio jurídico. Se você tem uma casa que você acabou de adquirir ou você alugou e você percebe que ela tem alguma coisa que lhe traz desconforto na questão estrutural ou na questão ali da sua segurança, né? Você pode fazer uma contratação de um profissional para ele poder ir ali e fazer os apontamentos. Essa visita dele gera um laudo e ele vai te trazer um panorama atualizado de como está a estabilidade, ou seja, aquela saúde do seu imóvel, né? Porque às vezes as pessoas também podem se assustar. Eu não vou dizer que são muitos, mas existe o caso de pessoas com residências que me contratam para fazer vistoria. Olha, eu estou comprando, eu estou vendendo, eu acabei de alugar. Acontece mais com comércio, mas existe ali, alguma demanda tem de residências. Sim. Isso é legal, porque você está entregando um documento. Esse documento é oficial, traz aquele peso, né, para você começar a resolver os problemas, se for seu, ou dar ali as origens, né, das responsabilidades. Esse ponto, né, de te dar um ponto de partida para você começar a resolver os seus problemas. Isso aí. O que eu percebi pelas autovistorias que a gente fez lá no Rio, a maioria dos síndicos que realmente estão ali empenhados, né, em trabalhar em prol do condomínio, o laudo ajudava demais. Sim. Demais. O laudo passou a ser para eles, e a gente entendeu isso muito rápido, um instrumento de gestão. Exatamente. Ele tinha alguém para falar para ele, cara, olha só, você precisa fazer isso aqui primeiro, porque senão pessoas vão morrer. Você precisa, depois, isso aqui é estético, deixa isso aqui para daqui a 2 anos, você junta dinheiro, você faz. E a gente se preocupou muito com isso. E é importante a gente chamar a atenção, principalmente para os colegas, né, que em breve isso vire uma realidade nossa. Exato. Se você só entrega o laudo, você está entregando um monte de problema. Sim. Que ele não sabe nem por onde começar a resolver. Então, assim, muitos ficaram com essa visão lá no início, principalmente, que ainda não tinha balizador nenhum, não tinha parâmetro,
Pô, eu vim aqui, o cara me cobrou uma nota, fez um laudo e me disse que eu tenho um monte de problema e eu não sei por onde começar. Tem um ponto de partida, né? O problema eu já até tinha visto. Ele não me trouxe novidade uma novidade. nenhuma. Às vezes você traz Nenhuma. porque você vai em alguns lugares que ninguém transita. Mas ele não entende ali no primeiro momento. Mas é o que você falou, um profissional não pode abandonar também depois do laudo. Então a gente começou a entender isso e é claro que a legislação você não consegue, a gente for ficar revisando o texto da lei, eu dei uma lida, né, me foi enviado também, e tem 2 pontos, a gente não consegue amarrar muita coisa dentro da legislação sobre a forma com que vai ser feita, porque quem diz isso é o CONFEA, o CREA, o que cada um pode fazer, o que não pode fazer, cada um sabe da sua responsabilidade. Pontos, né, a seguir, não pode, porque você passa a limitar o profissional. Então, cada um sabe da sua responsabilidade e vai trabalhar de uma forma. A lei vai dar um norte. Bem, e cada É imóvel difícil. também tem a sua necessidade. Esse é o ponto. Modelo de laudo. Aracaju tentou fazer isso. Você tentou. Não conseguiu. Porque o modelo de laudo, você aí vira uma ficha de Não, campo, o modelo passa a não ser tem, Eu fiz laudos de prédios pequenos com 100 páginas, fiz laudos de prédios grandes com 20. Sim. É isso aí. Não tem como ter um modelo. Você pode ter ali diretrizes, tem a alguns normativa, parâmetros, existe a norma de perícia Sim. na Constituição Civil, né, e tal. Mas o ponto principal é que é importante que os colegas entendam que vai ser um trabalho ao longo de um tempo. Sim. E Isso. tem Acho que que entrar agora como- foi só o primeiro passo É isso. e a gente vai progredir. Qual é o outro ponto que eu acho... Vou tentar trazer aqui um pouco do que eu vi pelas nossas experiências lá. O outro ponto é o seguinte. Na prática, o que essa periodicidade, né, a cada 5 anos, o que ela traduz quando você passa a olhar ao longo do tempo é que, de forma indireta, a legislação... Toda obra não tem um responsável técnico ao longo da obra? Ou deveria. Deveria, né? No mínimo, um responsável. Então, o que ela está fazendo, se não foi, garanto que não foi de forma planejada. Ela está garantindo que o prédio vai ter um responsável técnico, que vai ser uma responsabilidade técnica renovada a cada 5 anos. Isso. É a própria pessoa que executou o que você... Porque se ao longo de 5 Sim. anos, tudo bem que o laudo é uma foto. Tudo Isso. bem. A vida do prédio é um filme. Sim. Mas coisas irão mudar ali ao longo de 5 anos, mas nós, como profissionais, quando você pega um trabalho desse e fala, cara, eles só vão fazer outra vistoria dessa daqui a 5 anos. Você tem que ter isso em mente. Isso. Ao longo desses 5 anos, eu tenho que tentar ao máximo prever tudo. A carga que você sente de que eu tenho esses 5 anos desse prédio nas minhas costas é inevitável. Sim, sim. A discussão é profunda. O que entra aquele responsabilidade mesmo que a gente tem que ter durante a obra, que são de 5 anos, né? 10 anos. Que seria do prazo de garantia, né? Mas entraria nesse mérito. O que a legislação estadual fez, a legislação municipal do Rio de Janeiro fez, não foi para melhorar a qualidade das edificações, não foi para nada disso. O que foi feito foi, olha, caiu um prédio, botaram a culpa na prefeitura, que não houve fiscalização. Eu preciso me resguardar. Daqui para frente eu estou jogando esse pepino em cima dos engenheiros e arquitetos. Vamos jogar real. Foi isso que foi feito. Próximo prédio que cair, ele fala aqui, ó, quem fez o laudo de autovistoria foi o engenheiro ou arquiteto. Aí eu já acho que nem vai falar assim, quem assinou o RT? Então, é isso. Nem precisa do... Se for antes dos 5 anos, é quem pro assinou prefeito RT. pegar o dos laudo cinco lá anos e falar é quem aqui, fez ó, o a culpa laudo. não é minha, a culpa é desse cara aqui. Hoje, a prefeitura está solicitando principalmente para os imóveis comerciais aqui, o laudo de estabilidade e segurança da edificação. É justamente para dar essa responsabilidade. Toma, engenheiro. Responsabilidade. Tá no teu ombro.
É isso. Mas vamos lá. Não tô dizendo que seja algo ruim. Não. Isso que eu ia falar agora. Se a gente trabalhar acho que certo... não. Esse é o ponto. Então, Você- assim, colega, quando você for montar a sua proposta de honorários da primeira inspeção, Exato. lembra disso. Que aqueles 5 anos você vai botar a cabecinha no travesseiro, você fala assim, pô, aquele Eu sou prédio lá, responsável por será que 5 faltou recomendar alguma manutenção, né? E vai ser legal, talvez, assim, o próprio responsável técnico que executou a obra, né, fez o processo de execução, talvez ele acompanhe por muitos anos aí. Aconteceu muito nos prédios novos, pessoal chamar o próprio RT, né? responsável da obra. Aconteceu então, bastante. isso que eu ia falar. Eu me sinto responsável também. Claro, cada a assim, RT que você assina, você é responsável. Jesus. é um flash, né? Só que aí o que acontece? É sobre essa questão da responsabilidade por 5 anos ou por 10 anos, né? Mesmo na obra ou na vistoria, o que eu vejo é que você tem ali uma oportunidade, e pode me cortar a qualquer momento se vocês acharem que eu estou vivendo no mundo do Peter Pan, tá? Porque eu vejo que é um momento de oportunidade que o profissional tem quando ele tem um bom diálogo, e aí a gente vai trazer a questão do síndico profissional depois, que não mais o síndico voluntário, para você agregar mais serviços para um cliente só. Eu estou agora tratando na questão profissional. Profissional agregar valor ao serviço dele. Você está responsável pelaquela edificação durante um tempo e você tem, se você desempenhou um bom trabalho, uma boa aproximação, né, com a gestão do condomínio, o crédito, o benefício deles confiarem em você. Porque aí eles te contrataram por algum motivo, né? Eu vejo isso como uma oportunidade. Tá? Claro que esse é o que eu falei, é um mundo meio Peter Pan, porque Fala, Peter Pan. O que vai acontecer? Exatamente. Não é a realidade 100%. Mas às vezes aquela minoria do seu percentual dos seus clientes já vai te dar o retorno. E é nessa hora que os bons profissionais vão aparecer. Ah, sem dúvida. Tá? Porque assim, eu tenho contato com alguns laudos, tenho contato com alguns pareceres, né, técnicos, e você vai vendo que, na verdade, o profissional ele capta ou ele é captado pelo condomínio e ele abre e fecha essa porta muito rápido. Ele se livra. O tempo dele mandar a proposta ser aprovado, o dinheiro cair na conta, ele fazer a vistoria e entregar o laudo. Acabou, ele se limita a isso. E aí a gente está aqui discutindo, dando oportunidade, porque aqui a gente está falando diretamente para o nosso colega de trabalho, profissional que está na rua, ele está ali naquela batalha diária. E eu estou falando para ele que ele tem mais possibilidades de uma venda casada, agregada, quando ele traz confiança do contratante dele, né? Do que ele simplesmente querer fazer volume. E aí que é nessa hora que eu discordo um pouco, porque a responsabilidade ela é uma porta de entrada para isso. Sem dúvida. Né? Agora, voltando um pouco àquela questão do síndico, que é o que eu queria trazer para a gente poder falar aqui, um ponto que eu acho chave na autovistoria e na segurança, principalmente dos condomínios. Super importante. Não é? Que é a questão do síndico não ser voluntário ou, quando voluntário, ele ter um profissional junto dele. E aí a gente pode trazer vários profissionais. Eu já participei, inclusive, de algumas palestras da OAB que ela traz isso. O CREA está perdendo, de repente, essa oportunidade. Eu não tenho conhecimento se ele faz isso junto aos síndicos, mas ele tem que trazer ali para o síndico que é importante ele ter um profissional coringa, que não é aquele profissional que ele vai perguntar sobre chapisco, não é aquele profissional que ele vai perguntar, né, sobre puxadinho. É o profissional que ele vai, de fato, orientar o condomínio. Sim. Olha, você de tanto em tanto tempo você tem que fazer a vistoria. Um gestor técnico. Um gestor Sim. técnico. Você já tem o laudo e agora a gente tem que seguir esse cronograma. Porque a reunião de condomínio já é uma loucura. Se o síndico não for um cara centrado,
o foco se perde, mas assim, meia hora já não está mais nem discutindo o problema inicial. A importância real daquela discussão, né? Essas empresas aí que fazem administração de condomínio, elas vão começar a ter que praticamente contratar um profissional. Um síndico profissional. Não, já um me fizeram essa proposta. De tá? engenharia para gestor ficar... técnico. Eu já até conversei com o Morgan sobre isso. Já me foi perguntado o que eles sentiam falta, né? Você não quer disponibilizar um produto como se fosse uma assistência técnica. Sim. Seria isso. Você vai cobrar do condomínio um valor mensal. Eles vão incluir isso no orçamento deles. Você vai ter que ter um contrato, né, de horas, etc. Dentro desse contrato, para o profissional, é esse o ponto. Você cria um vínculo ali de você sempre ter trabalhos, né, junto. E você passa a ter o seguinte: você vai me entregar uma inspeção anual. Se eu precisar fazer um orçamento de fachada, você vai fazer uma especificação técnica para mim, para eu poder orçar. Você vai comparar os orçamentos. Você vai, ao longo... o acompanhamento disso tudo. O acompanhamento. Né? O que eu pude perceber é que esse contato, a lei de inspeção predial, né, periódica, obrigatória, ela trouxe essa aproximação de forma forçada. Sim. Foi, vai lá, você tem que ter um cara aí junto com você. Mas as consequências, pode dar certo, pode dar errado, depende do trabalho que o profissional faz. O Morgan levantou o ponto aí logo de cara. Mas isso tudo, né? Mas quando o trabalho evoluía de forma positiva, o síndico não quer largar tua mão. Fala, vem cá, me ajuda, pelo amor de Deus. É importante que o síndico saiba dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade civil e criminal. Civil e criminal. É muito importante ele saber, porque a gente fala assim, nós sabemos, nós profissionais da área. Mas essa outra ponta, que é tão importante, que são os síndicos, eles quem muitos contrata. não Responsabilidade injusta, É quem né? Porque ele não contrata. tem conhecimento técnico. Sim. Mas eu posso te dar um exemplo sobre isso que você está comentando, que é fatídico. Você entrega o laudo, você aponta, elenca, faz tudo o que você é capaz de fazer e entrega para o síndico. Se ele não tiver alguém para auxiliar ele a montar um simples escopo de obra, ele não consegue nem colher os orçamentos. Nada. Essa é a maior de ter dificuldade esse acompanhamento do gestor. direto. Exato. E aí você está dando oportunidade, você está abrindo o mercado ali. Estamos aqui fazendo o serviço de apontamento para as novas profissões. Sem dúvida. É exatamente essa. É o camarada que vai estar junto com a administradora, o próprio síndico mesmo, ele vai ser o coringa, né, que nem eu comentei, e ele vai auxiliar o síndico em toda a parte técnica, bastidores ali do que vai rolar no condomínio, falando assim, olha, eu estou contigo aqui, é praticamente um casamento, né? Só que às vezes ele dura pouco. E você vai seguir isso aqui, porque eu vou te garantir que a eficiência vai chegar se você seguir esse passo a passo. Até para manutenção assim, de dia a dia, né? Que às vezes precisa, o próprio técnico que já estiver ali já vai orientar se é viável, não é viável, se montar um escopo de manutenção, que é uma coisa simples. Eu vi um condomínio perder 2 máquinas de elevador, nem chutaria o valor, não tive acesso, mas alguns milhares de reais aí, por não ter feito limpeza de calha. Transbordou. Uma coisa básica, né? Perderam limpeza de calha. Limpeza de calha. Mas se não tiver uma ficha lá Tudo que tem que ter de manutenção. Gente, cada 6 meses limpar uma calha. Outra coisa muito importante que o Barata comentou aqui. Problemas com o elevador. Ele falou, sempre dá problema em porta. E o que a pessoa faz? O cara que faz a manutenção, ele vai lá e tira a segurança do elevador. Então você não vai ter mais problema com o elevador, mas você também não tem segurança com o elevador. É igual aumentar o disjuntor quando está desarmando, né? Sim, bota o disjuntor maior de capacidade. Eu tenho aqui maior. um de 40, eu vou botar um de 50 que vai me resolver. Exatamente. Mas aí a pessoa não sabe o risco que ela está tendo. Por isso a importância, a gente repete, da autovistoria por um profissional idôneo. Habilitado, qualificado, ético. Treinado, ético. A gente pode falar várias aqui qualidades que você precisa ter para poder fazer uma autovistoria, que as pessoas confiem no seu serviço e depois dali do seu serviço entregue, o condomínio de fato consiga resolver os problemas. Porque também não adianta você apontar
1 milhão de coisas que você simplesmente viu e abandonar o condomínio, às vezes, Esse é o ponto. sem... Olha, o Borges falou um negócio que eu acho interessantíssimo. Limpeza de calha. Às vezes o síndico ele nem precisa esperar o seu laudo para ele fazer essa limpeza. Sim. Você está ali fazendo, e eu recomendo a quem vai fazer vistoria predial fazer acompanhado por um funcionário do condomínio ou pelo síndico. Imprescindível. Não existe hoje... É a melhor documentação técnica, Exato. anamnese que você vai ter dentro de um prédio É o acompanhamento. É o acompanhamento com um funcionário. Do funcionário. Zelador, porteiro. Conversa com as pessoas para saber do dia a dia. E você não está ali para ficar... Aí a palavra mitigar é perfeita. Você não está ali para mitigar o incêndio. Mas você vai ver a calha, você vai apontar para ele. Olha, uma limpeza de calha aqui é essencial. E aí ele vai limpar a calha. E aí você vai ter a oportunidade de ver a calha limpa. Sim. Que vai te trazer outros fundamentos para apontamentos, como impermeabilização, vazão, a qualidade do material utilizado. Grelha na descida da calha, que nunca tem. Ainda mais quando o condomínio tem reaproveitamento das águas, você tem que ter ali uns mecanismos, uns dispositivos. Então, assim, é o que eu estou falando sobre a questão do agregar valor ao seu trabalho. Eu acho que quando a gente conversou da primeira vez sobre esse assunto, a gente não chegou a esse mérito, mas hoje, sabendo da demanda do mercado, e tem muita demanda de vistoria predial, Sim. Tem muita demanda, mesmo com a negativa ainda dos condomínios em quererem, né, esperar. Uma coisa que tem acontecido muito em Macaé é você traz o apontamento da necessidade e o síndico vira para você e fala assim: mas eu já estou no final do meu mandato. Jesus. Deixa para o próximo. E acontece. Ou quando ele assume e fala assim: eu não tenho nada de manutenção, porque quando eu cheguei, ninguém me entregou nada. Já era assim. Mas você já assumiu. A Macaé já tem a lei lá, né? Macaé está aí também nessa tramitação para poder implementar a lei de autovistoria predial. Ainda não está Não, efetivo ainda não. Ah, tá. Achei que já estava... Bem, o assunto está super importante, muito bem debatido. E você que está aí do outro lado, está curtindo o nosso bate-papo, não deixe de curtir as nossas redes sociais. Então, curta o nosso Instagram, nos acompanhe no YouTube, no LinkedIn, no Facebook. A Aero está nas redes sociais ativamente. E você deixa lá o seu comentário, traga algumas sugestões para a gente trazer aqui o conteúdo que você quer ver, que você quer ouvir. Então, aproveitando para falar também do nosso patrocinador, que é a Caixa de Assistência da Mútua. Se você ainda não conhece a Mútua, acesse o site da Mútua, o Instagram, e veja quais são os benefícios que a Mútua tem a oferecer aos profissionais do sistema CREA Confea. A Mútua é incrível mesmo. Eu estava dando uma passeada ali pelo site e acabei me associando. Opa! Minha pergunta para a gente poder apontar isso para quem nos ouve. Pelas redes da Aero, o nosso ouvinte pode trazer uma demanda, por exemplo, buscar profissionais, buscar orientação, funciona bem? Sim, entrando em contato com o WhatsApp da Aero, vai falar direto com Mariana. Mariana vai te atender, vai te indicar os profissionais que você está precisando, ou mesmo que você não saiba qual profissional que você precise. Traga a sua demanda para ela, que ela vai te encaminhar para o profissional certo te responder. Perfeito. Então, existe ali uma triagem e depois ela encaminha. Perfeito. Porque isso é a nossa missão, né? Exatamente. A nossa missão é exatamente essa. Como associação, é isso aí. Trazemos essas informações técnicas para a população. Em tempo real. Em tempo real? Às vai vezes mandar não, lá no WhatsApp, lá no Instagram. O WhatsApp, inclusive, está no nosso Instagram da Aero, não é isso? Sim, no Instagram da Aero, você segue no link da bio. Isso. E lá tem vários links para você escolher qual que você vai acessar. Ora, vamos aproveitar para falar de uma coisa muito importante que agrega, claro, ao nosso trabalho de vistoria. E é imprescindível que você, que tem o seu imóvel,
você já identificou algumas anomalias ou que nós chamamos de manifestações patológicas, que pode ser trincas, rachaduras, alguma infiltração, umidade, mas identificou algum problema? Não tente maquiar esse problema, porque para nós isso é muito mais difícil da gente conseguir identificar qual é a causa desse problema. Então, identificou o problema, chame o profissional técnico para avaliá-lo, para saber se não é um problema estrutural, se não pode colocar a sua vida ou a sua edificação em risco. E depois dessa análise, aí sim, com um parecer correto desse profissional técnico, você procura o outro profissional, que pode ser o pedreiro, o mestre de obra indicado, para fazer a correção conforme a instrução técnica. Porque, vamos falar a verdade, gente, como isso atrapalha o nosso trabalho, né? E não é só para essa vistoria também, não. Para qualquer reforma, Isso. modificação, chama um profissional para saber se vai poder derrubar a parede, Sim. se vai poder fazer uma piscina lá no segundo, terceiro, quarto Exatamente, andar. Eu acho Que que sempre temos problemas. Porque de piscina, estrutura. gente, num terraço, ou piscina Né? A gente já viu No piscina em balanço. balanço. Piscina em varanda. Em varanda. Não é calculado para colocar esse peso. Isso é um todo em elefante, cima. né? Fala, é um elefante. Eu acho que da outra vez que a gente estava conversando sobre esse assunto foi exatamente nesse trecho que a conversa deslanchou e ganhou ali, demandou mais tempo. Maquiagem. E eu vou dar oportunidade até para o Rogério, que eu lembro bem que naquela época a gente já falava sobre isso. Maquiar. Maquiar é o quê? Rachou, o camarada vai lá e tapa. Sela trinca. Levantou, sela trinca. Botou. O cara levantou o piso, teve aquela protuberância. Ele vai lá e troca o e piso. você é como se fosse ali um problema de casca. Rogério, Tela, Que a aquela gente faz, tela cara? que a Não gente tem o que tirou fazer. e encontrou uma rachadura enorme. tela. O arrepio do engenheiro é entrar no imóvel para fazer uma perícia e ver que está recém-pintado. Sim, Recém-pintado, exatamente. Acho que esse é o pior cenário. O cara fala assim pra mim, olha, eu preciso que você vá lá olhar a umidade. Beleza, vamos lá olhar a umidade. Aí você entra lá, tá tudo pintado. Esse ponto é o ponto da falta de documentação, né? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso não é por causa do... Desculpa, eu te cortei. Não é por causa... A prefeitura talvez não deveria pedir um cálculo estrutural junto à aprovação de projeto, para a gente, pelo menos, vocês se resguardarem na hora de fazer um laudo, saber onde tem um pilar, uma viga. Seria perfeito. Deixa o... Desculpa, te cortei. Eu queria muito ouvir do Rogério, esse porque o Rogério já assunto teve é- uns casos que ele passou pra gente, que eu tenho lá a nossa gravação, né? Já que a nossa gravação não foi uma gravação profissional igual essa aqui. Isso aqui tá 10, mais. E eu lembro que você trouxe uns panoramas sobre essa questão, não maquiagem, mas aquele paliativo que acaba virando definitivo e quando você foi investigar já estava numa situação deplorável. A gente não tem bola de cristal. Não Então, tem. assim, a gente tem que botar na cabeça que nem todos os problemas a gente vai conseguir resolver. Então, assim, eu sempre falo que dentro das possibilidades, a gente apresenta para o cliente o que dá para fazer. Sim. E eu procuro ser o mais transparente possível desde o início. Falo, olha, do jeito que está aqui, eu não consigo te dizer. A gente vai ter que fazer uma inspeção, a gente vai ter que... Pô, mas vai quebrar... Às vezes é Você necessário. invasivo, né? É. Agora eu preciso ser invasivo, porque O você maquiou profissional isso aí. que te falar que sabe... Não sabe. Sai fora, ele tá te enrolando, porque não tem como saber. O que eu já fiz foi o seguinte, assim, como aí saindo um pouco do assunto, mas só para ter uma ideia. O que eu faço? Cara, eu quero botar uma piscina, por exemplo. Cara, olha só, temos uma opção aqui. Sua piscina vai ter uma carga tal, você vai querer posicionar ela aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ignorar essa estrutura que existe aqui, vamos fazer um reforço calculado para essa carga extra. Você não está mexendo em nada. Eu estou calculando Para aquela carga específica. e vou fazer o reforço de acordo. O que já tinha ali ou não, eu não sei nem vou saber. Gente, não Só caiam se- na conversa de corretor, de vendedor, de quem fez, quem morou. Não aguenta, Sim. aguenta. Não, e gente, aquele famoso, não, mas eu aguenta. picotei aqui e vi que tem ferro 3/8. Não, Eu gosto se- daquele seguinte, a fundação aqui é para 4 andares. A Fundação é gente Guaraná. ouve muito, né? Não tem como.
Não tem como. Mas eu achei interessante, eu estava lá vendo minhas anotações, eu lembro de você comentando sobre condomínio que às vezes tinha que fazer obras muito maiores, exatamente por questão de paliativo durante muitos anos. E eu tive uma experiência ruim em Botafogo, que eu fui fazer a vistoria, e aí em algum momento ali a gente identificou que tinha um desplacamento e vamos investigar. E é legal, né? Você vê assim, uma situação que está acontecendo. É legal para gente que investiga e acerta na investigação. Exato. Mas isso gerou conteúdo durante um mês lá no meu Instagram. E só que o que aconteceu? Depois que a gente fez essa metodologia invasiva ali de raspar a parede e tudo mais, você descobre que o prejuízo ficou muito grande. Sim. Aquele valor real, ele está muito alto agora, ele está agregado com vários outros fatores. Você não tem mais só uma manutenção. Você às vezes tem um problema estrutural. Às vezes você tem um problema ali de vedação grave, de impermeabilização, né? E isso tudo mexe com a saúde. Então, por isso que eu te falei, né? Te queria saber quais são aí o ponto desse assunto que você vê que, se você tivesse que recomendar um condomínio hoje, vamos lá, camarada questão surgiu, de prova. Exatamente. Surgiu aquela manchona lá e tal. É mais barato ou é mais caro o camarada tentar resolver ou chamar o profissional? Chamar o profissional sempre vai ser, né? Assim, vamos lá, 2 pontos aí, tá? Se a gente for entrar nesse mérito, a gente vai embora. São 2 pontos aí. Primeiro ponto, tá? Que dentro do que a gente vinha conversando, a importância da documentação, né? A Vivian tocou no assunto exigir o cálculo estrutural, etc. Cada um aqui pode discordar, pode concordar. A minha visão é que cada profissional tem que assumir a prefeitura tem que exigir. Pessoal, é inviável. Hoje a prefeitura já não dá conta das demandas que ela tem. Do que compete a ela hoje, ela já não consegue fiscalizar a obra. Você vai imputar mais uma estrutura que a prefeitura vai ter que montar para arquivar a cópia de cálculo estrutural, vai ter que ter um engenheiro calculista na prefeitura para analisar o cálculo estrutural. Exato. Eu ia deixar essa resposta para depois, sim, mas porque aí é onde eu ia aquele, chegar... né? Mas se não é lei, não é cumprido. Então tem sempre aquele negócio. Então, aí o ponto é esse. Qual é o grande problema? O que a boa razão diria? Sim. Cara, eu sou responsável técnico de uma obra. Eu, Rogério... se eu vou ser responsável técnico, eu não vou executar a obra ou acompanhar a obra se não tiver um cálculo estrutural. Cálculo estrutural, sim. Ponto. Existem vários profissionais que vão fazer sem o cálculo estrutural. Sim, a grande maioria. O erro está aí. Desculpa aí, pode concordar, pode discordar. O erro está aqui. Eu acho que o primeiro projeto que tem que vir depois do projeto legal e o arquitetônico, primeiro projeto complementar, é o cálculo estrutural. Primeiro para você dizer também se a obra é viável ou não. Porque você recebe um projeto da Vivio. E aí ela vai e num momento ali com uma reunião com o cliente, o cliente exige. Fala assim, Vivio, eu quero... Que tire esse pilar aqui do meio. Eu quero que tire o pilar, eu quero que coloque uma piscina. Eu quero o meu carro chegando na sala. De 30 com a piscina em cima. É isso, aquilo e aquilo outro. O papel aceita. Tudo de vidro. Seu bolso e aí ela manda para você e fala assim, Borges, faz um cálculo aqui para mim desse meu projeto. Faz a modelagem, me manda esse memorial do seu cálculo e a modelagem para a gente ver se pelo menos fica viável, porque senão você está trazendo ali para o seu cliente um valor que ele não vai fazer. Ele pode até tentar copiar ali e fazer seguindo o projeto arquitetônico. Sim. E aí eu acho que é onde ele está querendo chegar. O ponto assim, eu aproveitando, né, estamos no podcast da Aero, acredito que vários profissionais vão ter acesso. Então, tô trazendo. Eu tô trazendo esse debate. É uma opinião minha, né? Vão ter pessoas que vão concordar, que vão discordar. Mas a partir do momento que você assume a responsabilidade técnica, você tem que entender o que é essa responsabilidade técnica. Não é visitar a obra. Você não está vendendo sua uma hora que você vai lá olhar. Você está vendendo um conjunto de coisas. Então, assim, começa errado. O ponto é esse. Então, hoje, 99% das edificações
principalmente nas cidades do interior, estão sendo entregues, construídas sem documentação técnica. Então ela começa errado. Isso. Lá no Rio, né, com a inspeção predial, a gente já teve acesso a edificações maiores em que, mesmo sendo da década de 60, 70, tinha lá projeto de nanquim e tal, mas tinha. Sim, mas essa sempre tem, né? E se perde. É. Mesmo esses que o pessoal fez projeto, né, na época, isso vai se perdendo. O projeto, na verdade, ele é o pontapé inicial do acervo técnico da edificação. Essa inspeção periódica, esses laudos, tem uma infiltração, vou chamar o profissional. O profissional, o pessoal demora a entender isso. Não é só porque ele vai te dizer exatamente o que você vai fazer. Óbvio que é por isso, o ponto focal é esse. Mas o fato dele gerar um relatório daquilo, com uma responsabilidade envolvida, você poder arquivar aquilo, cara, você não sabe se o próximo síndico ou o porteiro que acompanhou ele vai ter acesso àquela informação. Então você passa... O nome é acervo técnico. Sim. O que resolve esse ponto, né? Você falou da questão do maquiar. Não tem solução. A solução é voltar no tempo, criar uma máquina do tempo. Isso aí. Não tem jeito. Olha, o resto a gente vai ficar mitigando. E esse é o ponto, né? Se continuar sendo feito assim... Eu trabalho direto com engenharia diagnóstica e pego as seguintes problemáticas. Um imóvel tem o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, a sondagem, o projeto de fundação. Nenhum entra com nenhum. E Aline, está acontecendo, tá cheio de trinca, eu tô com um problema. O que está acontecendo? Aí vem a investigação. Uhum. Bem, solo mole. Ok, você estaqueou. Fez um lajão em cima. O caminhão passa na rua. O que faz? Vibração. A onda faz. A casa faz. Ok. Eu gostei dessa... Tá vendo, né? Ilustrativo. Vocês estão entendendo. dança, Vocês estão entendendo. Quem não estiver entendendo tá super didático aqui. Tá didático. Aí a pergunta. Bem, quando você fez o assentamento dos blocos cerâmicos, Alvenaria de você vedação. fez a alvenaria com 2 centímetros? De junta. Não, eu fiz com argamassa polimérica, com solo mole. Exato. Então, gente, Mas não é adianta. o que tem de melhor. Foi o que falaram que é a nova isso, mas é tecnologia. melhor. O vendedor me disse... Gente, é melhor para alguns não, casos. Não, é pior, é o seu João. Então, essa compatibilização de tudo, dos projetos, Sim. do local. Não une, né? Então, você precisa realmente de um olhar técnico para isso. Porque às vezes você fala assim, gente, eu investi em todos os projetos. O que está dando errado? Detalhes que dão errado, dão muito errado. Isso. Por que essa rachadura? Eu furei a viga. Nossa senhora, furou a viga. O extintor de incêndio que é preso... Você falou 99%. 100% dos condomínios o extintor está preso nos pilares. Você vai no condomínio, o extintor está na garagem, está no pilar. É verdade. Furado lá. É porque fica ali no centro. Eu vou colocar uma situação... Exatamente. Eu vou colocar uma situação aqui que eu achei interessante e pegar 2 pontos. Projetos. A gente tem agora... a mudança da característica do projeto em não ser mais multilinhas. Ele agora vem em BIM e os elementos são elementos de fato. Antigamente você desenhava ali em 2D. Era uma representação gráfica. Era uma representação gráfica e uma linha que podia ser uma parede, podia ser um mobiliário, alguma coisa, era somente uma linha. Era um segmento de reta. Hoje não. Hoje nós temos aí elementos de fato representados em desenhos. Esse ponto é interessante por quê? Porque aí você, nesses elementos, você consegue transformar o emaranhado de projetos que você faz, às vezes, multidisciplinar, e nem vou entrar se é bom ou não fazer multidisciplinar, porque tem escritórios que já são multidisciplinares, né? Mas você fazer com um profissional aqui, um profissional ali, não é esse o ponto, mas você pode fazer a compatibilização desses projetos. Isso já te traz a realidade de como vai ser a sua obra. Isso se o projeto for feito previamente. Não, vamos lá. Não, só para... Né? E aí, beleza. Esse é um ponto que eu acho que é o
ponto que você está trazendo aí sobre as questões de qual material usar, o que vai ser junta, o que vai ser uma ligação, o que é engastado, Coisa o que básica, não é, o encunhamento. E aí eu acho que o projeto nesse que a gente está falando é o que a gente traz no sistema BIM. E aí eu faço um projeto estrutural, o Rogério faz um projeto hidrossanitário e ele recebendo o meu projeto ali numa extensão, né, que dê para ele mexer fazendo ter ali, acesso, né, aos 2 projetos, ele faz essa análise e vira para mim e fala assim, olha, aqui você fez um sistema que o meu hidrossanitário não consegue ligar, está dando problema. Isso já traz a realidade prévia para a obra. E acho que esse é o primeiro ponto que facilitou a vida tanto de quem contrata, que é o dono da obra, ou o profissional que vai construir, quanto do engenheiro que já tem ali as nuances prévias das dificuldades que vão ser encontradas no canteiro. O segundo ponto é o acompanhamento real, técnico, do profissional. Tá bom, eu quero pegar 30 obras para poder ter os 30 dias do meu mês ali ocupados, mas não dá. Então eu tenho que dedicar uma obra a mais, uma obra a menos, tem ali, né, cada obra tem sua demanda. Mas nessa nossa... Aí sim, naquela nossa visita por horas, você tem que ter uma visão de um todo para fugir do seu profissional ali, linha de frente, tomar uma decisão errada. Você falou do encunhamento. Na hora que a gente está fazendo alguns elementos na obra, o profissional não pode abandonar a obra. Eu só escuto o profissional falando assim, eu preciso verificar laje, a ferragem, antes da laje ser batida. Não, você tem que verificar todos os elementos antes deles serem instalados. Né? O arquiteto não vai lá na obra antes de botar aquele elemento bonito, bacana, que a gente nunca entende. Olha, tudo é só beleza. Não, né? é lindo. Aquele paisagismo humanizado. O arquiteto não está lá, né, na hora que chega. O engenheiro também. Porque é exatamente esse ponto que eu acho que a Aline tocou e que você estava ali destrinchando para a gente, que evita de, no futuro, essa construção ter uma patologia. Sofrer a ação precoce do tempo. Uma parede rachada. Ninguém quer. Mesmo que seja na junta do bloco, que você depois ali consegue, né, dar existem paliativos definitivos para isso, mas ninguém quer. A umidade ali indesejada por uma questão de descontinuidade na impermeabilização. Ninguém quer. Por quê? Mas o profissional tem que estar lá junto para ele poder apontar. Ele que tem que decidir. Não é quem está ali na linha de frente instalando. É você que vai orientar, porque você já viu isso no projeto. Sim. Você sabe o que vai acontecer. E eu acho que aí entra pontos de expertise, de também saber se vender. Porque é óbvio que na hora que eu chego lá e falo assim, olha, para o meu cliente, olha, eu vendo e eu faço esse tipo de acompanhamento a tanto, esse tipo a tanto, ele vai querer mais barato, lógico. Se você der a opção, sim. É lógico. Não, ele vai visar custo. E aí, quem nunca passou por essa raiva, que atire a primeira pedra. O cliente te pede todos os descontos, e aí eu não estou julgando, tá? Pelo amor de Deus, mas o cliente te pede todos os descontos e compra um sofá de R$22 mil. E aí depois ele reclama que a casa está vazando. Não, pior quando ele contrata o mais barato, que é o mais caro, né? Também tem esse ponto, exatamente. Então, eu acho que a patologia, esse diagnóstico que a gente dá, em grande maioria das vezes, e aí me corrijam se vocês pensarem errado, se eu estou pensando errado e vocês discordarem, ela se origina exatamente na ausência de técnicas, de boas técnicas e boas práticas lá na construção. Lá na construção, ou até mesmo em projeto. Em projeto. Sim. E depois a gente parte para outros degraus, como a manutenção periódica. Um plano de manutenção já iria resolver algumas situações, né? Claro que não todas. Não, gente, é muito triste para a gente ver. Eu fui fazer uma vistoria numa casa
construído em 2019. Exato. A casa parece que tem mais de 10 anos, ela está toda úmida. A umidade acabou com ela, a parede está se desmanchando, sabe? Isso aí. E a gente vê que o material também, a gente sabe que os materiais Era o da ponto nossa que eu ia tocar área é agora. muito precário. Eu fiz muita vistoria na Zona Sul, lá do Rio. Copacabana, Flamengo, Isso. Botafogo. Prédios ali, basicamente, década de 60 a 80. Sim. Foi o boom ali, né? Inclusive, a Zona Sul foi a que teve mais aceitação à vistoria predial. Foi, sem dúvida. Né? Vamos lá. E comparando, né? É. Tem jeito, a gente acaba comparando. Prédios construídos na década de 60, Agora. sempre tem, de repente, a primeira inspeção que ele está passando, Isso. 3 ou Quase 4 nada. pontos a serem feitos. Quase nada. É Quase impressionante. nada. Gente, É impressionante. Você entra aqui num prédio recém-construído, até lá mesmo, De recém-construído. 2000 para cá, vamos lá, vamos dar um crédito pro pessoal da 2000 década de pra cá. 90. De 2000 para cá. E a gente, como vistoriador, né, como inspetor, acende ela. Que ano é o prédio? Ah, é de 80 e pouco. sim. Tranquilo. Ih, é de 2008. Ih, Problema. prepara, leva bastante ficha, vai ter Foi, bastante né? anotação. Exato. De Caneta novo, é nova, que lapiseira com grafite, você vai anotar. Às vezes a gente fala em coisas assim que são tão básicas pra gente e que as pessoas, ou às vezes os profissionais que estão na construção, deixam isso de lado. Por exemplo, é o caso do chapisco. Todo mundo tá pulando a etapa do chapisco. Gente, é muito importante. Aí você pega um bloco cerâmico que não é de qualidade, apicou o bloco todo E chapa massa. e chapa a massa. Aí fala assim, mas dá certo. Dá certo. Por Quem tá um falando que ano. não dá? Por Isso um aí ano, né? Funciona. porque o construtor Por um ano, constrói é e isso vai aí. embora. Você já viu agora colando revestimento cerâmico direto no tijolo? Já vi. Tem. E, olha, as pessoas discutem com a gente. Chega a dar arrepio. Dá É. até um negócio aqui. A Aline tem um caso aí que a gente discutiu agora há pouquíssimo tempo. Inclusive, até levamos para uma palestra. Ó, Né? política de privacidade. Não, Tem que que eu- ver se... Não vou revelar nada não que fala nem seja cidade, nem confidencial. Sobre peso do revestimento. Sim, sim. Sobre o quê, perdão? O peso. Peso do revestimento. Então você tira um Uma revestimento de 10 quilos e troca por uma placa de 50, 60. Pode isso, Arnaldo? Pois é, gente. Fala aí, vai dar certo a primeiro momento? Vai. Vai. É. Se o objetivo Isso for aí. trincar Junta tudo, seca, né? ó, junta seca é a receita para dar errado. Revestimento, pô, nem precisa ser os grandes né, formatos, muito. aqueles- Você nem precisa ser muito. Ter ali uma qualidade técnica muito grande para você saber que um revestimento para o outro tem uma diferença. É. É. E aí, quando você muda um revestimento, vamos lá. A pessoa o cara- tira o revestimento e bota pedra aí. 3 milímetros de junta. Você vai e bota um junta seca. A placa é o dobro, ou às vezes o triplo, né, da dimensão da placa que você tirou. E aí você quer que dê certo sem fazer um tratamento adequado? Não tem como, né? Ou de ver se a Mas edificação por que suporta. caiu essa qualidade toda, né? Acho que é uma questão cultural, na minha opinião, né? É uma questão cultural. E até o link, né, com a questão da inspeção predial, ela vem muito de encontro com isso. Por exemplo, você tem que obrigar algo que claramente, né, tinha que ser feito, né? Existe essa cultura, a gente tem esse entendimento. A maioria das famílias coloca lá no orçamento familiar: esse ano eu tenho IPVA do carro, eu tenho que fazer a manutenção, tenho a revisão do carro, não sei o quê. Do carro. Agora eu vou ter que... O máximo ele bota assim: vou pintar o apartamento. Né? Ou da casa fica chateado quando fala assim: nossa, a bomba quebrou, vou ter que fazer a manutenção dessa bomba. Eu gosto o também de ponto- um que entra na lista de prioridades, que é esgotar o sistema sanitário. Ah, sim. Ninguém O limpa-fossa. Eu limpo Só Quem que que aí... sabe que tem que fazer a manutenção da caixa? Não, porque geralmente ela explode ali, a tampa sai, né? Aí, e isso é um ponto perigosíssimo e aí a gente pode até depois buscar orientação Então, com vamos dar o nosso informação corpo técnico, para o que nosso é... público. Não, porque nós temos sanitaristas, nós temos pessoas ligadas ao meio ambiente, elas vão poder dar uma qualidade de resposta muito melhor do que a minha, provavelmente. Mas você vai lá e a sua fossa, o seu filtro entupiu, tá até a boca, e aí você contrata um camarada para tirar no balde. É. Gente, mas eu já vi casas
que não sabe nem aonde está. Sim. Exato. Ou caixa de gordura, você não tem, a ligação direta Joga com os os pisos. pisos, joga o piso. Caixa de gordura selada. Isso aí. E aí, Já quando você sei, tira ali, ela está direto. completamente assoreada. Sim. A caixa tem Direto. 60 centímetros de profundidade, 90, e ela tem a nata da gordura, não sei como é que vocês chamam aqui, lá a gente chama de nata da gordura. A nata da gordura tem 50 centímetros numa caixa de 90. E aí, porque você tem ali o extravasador e tal. E o extravasador, inclusive, está até sem o cano já, porque Seu extravasor, né? nessa altura do campeonato o negócio já acabou com tudo. Mas eu acho que não é só manutenção, foi a qualidade da obra também caiu muito. Exato. É a busca pelo menor preço, né? Exatamente, esse boom imobiliário que quer vender tudo. É aquela história, o Não pessoal sei se cada é mais vez... barato, né? Não é cada o que- vez mais o pessoal quer, né, pagar menos, então assim, o aumentar a fabricante margem. vai Você de vai nesses acordo. apartamentos, a parede tem o quê? 20, 30 centímetros a parede. acredito Outra você vai muito. lá, uma paredinha de drywall. Sim. É. Mas eu acredito que a pessoa, quando consegue comprar o imóvel, ela fica tão feliz e conseguiu comprar o sonho da casa própria, O sonho. que esse sonho, se ela não se atentar ou não chamar o profissional com um olhar técnico, se torna um pesadelo. E eu vejo isso assim, normalmente, a pessoa pessoa fica fica cega, encantada com tudo. Aí eu, quando vou fazer a vistoria de imóvel novo, falo, não, aqui o vidro tá quebrado. Ah, cadê? Ah, tá trincado aqui, isso aqui tá sujeirinha, só um quebrado, cabelo. isso aqui tá solto, isso aqui... Gente, ainda bem que eu trouxe você, porque eu não ia ver nada, encantada com a casa. Exato. Cego, né? Só Você que fica começa a morar, ainda mais imóvel novo, você começa a morar, os problemas começam a cego. surgir. Aparece. Eu assim, vamos ser assim um realista e esperançoso, né? Não vamos ser pessimistas, não vamos ser otimistas. Um realista e esperançoso. Eu tenho percebido, tá? Assim, alguns movimentos, principalmente o pessoal que está adquirindo imóvel novo. Uma colega recentemente até pediu uma orientação que estava vendendo um imóvel, que era da família e tal. E a pessoa que estava comprando perguntou para ela, mas tem manual? Você tem manual? Você tem os projetos? Ah, que legal, tá Poxa, atualizado, tá. é difícil, hein? É muito raro. Se o pessoal começar... Então, eu não conheço, tá em Rio das Ostras, tirando a MRV, tá? Que é um manual genérico para todos os empreendimentos. Você não sabe nunca se aquele manual foi feito pro 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, ou pro 3 quartos com suíte. Não, Fica muda sempre o na nome dúvida. do... Fica o Léo. Não né? tem nenhuma outra construtora que a gente tem construtoras aqui, incorporadoras de médio porte, entregando edificações de Que valor de não mercado sim. considerável e que não estão nem sequer os projetos, Não. muito menos manual, etc. Não. Então, se o público, né, se não tem jeito, o mercado vai sempre coordenar, né, o movimento Isso. dos fabricantes, né, e por aí vai. O pessoal começar a exigir. Então vamos Vai ter tornar outro esse caminho. momento informativo. Você Pois que é. vai comprar ou vai adquirir o seu imóvel novo, ou mesmo que não seja um imóvel novo, né? Seja um imóvel já usado, mas é importantíssimo que você exija o manual de manual de Uso e uso, manutenção. operação e manutenção do seu imóvel. É igual o manual do carro. Você não compra um carro e ele vem com o manual? O imóvel é a mesma coisa, que vai indicar quais são as manutenções necessárias do seu imóvel. Isso. Manutenção preditiva, a preventiva, para você não fazer só as manutenções corretivas quando acontece o problema. Isso é muito importante, que as pessoas têm que saber do direito que ela tem de obter esse manual direto da construtora. Não, o que eu tô pegando... Desculpa, eu te cortei. Não, eu ia fazer um adendo aqui. No manual também diz o que você pode e não pode fazer dentro da sua moradia. Muito importante. Porque eu tenho, inclusive, um cliente hoje e eu tive muita quebra de objeção com ele, porque na cabeça dele, como ele comprou e é dele, ele quer fazer de tudo que é possível dentro da casa dele. Só que aí você tendo um manual, você tendo ali regras também condominiais, que o condomínio também tem uma responsabilidade nas reformas dentro das unidades autônomas, você cria um limitador. O céu não pode ser o limite nesse caso. E você precisa da orientação do profissional para ele poder também entender e interpretar o que o seu manual diz. Porque também nada adianta você ter um manual, ler e não entender
Nada. Gente, o pessoal não está entregando planta baixa. Não tá. Isso é complicado também. Planta Isso é uma outra baixa, reclamação. Eu estou fazendo reformas aí, eu tenho que fazer a medição da casa inteira para conseguir começar a fazer uma reforma. Ou quando tem a planta baixa, tá com a medida errada. Tá com a medida errada, não tá. A pessoa fez o puxadinho diferente. No meio da obra resolveu fazer um quarto maior. Aí tá, não atualizou. E para uma Não reforma, atualizou. isso complica muito. Sim. É aquilo que eu te falei da contratação do serviço cru e depois não querer agregar com o profissional. Você tem esses clientes. Você fala assim, olha, o projeto é esse, eu estou te entregando, mas nós precisamos fazer o as-built desse projeto, só que isso tem um acréscimo. Não precisa não. Não vou vender. A minha ideia não é comercial, eu vou morar. Passa 5 anos, uma ascensão financeira, ele resolve vender, quem compra, quem adquire, fica com essa e acha problemática. que está tudo certo. Às vezes faz a modificação, a pessoa faz a modificação, não altera na planta, não altera na matrícula, que aí já vem outro problema, aí já vem outra... São outras questões, mas são importantes também. Sim. São importantes. O profissional, na verdade, ele não precisa ser a tiracolo. É o que eu vivo dizendo. Quando alguém me pergunta sobre a profissão de engenharia, e a gente tem tido uma aproximação com novos profissionais e formandos, e eu sempre digo o seguinte, ninguém acorda de manhã e fala assim, vou contratar um arquiteto e um engenheiro. Não tem essa pessoa. Mas se você se mostra experiente no assunto e a pessoa enxerga que aquela dor que você está mostrando ali, que você tem experiência, que tem relevância o que você está falando, ela traz para si. Daí surge uma possível aproximação e um possível contrato. E esse contrato você vai... Aí eu trato com muita responsabilidade o sonho dos meus clientes, né? Que é o da casa própria, é o da loja, né? O comércio. E você vai tratar aquilo com todo o cuidado para que ele não tenha uma experiência ruim. Essa experiência ruim é exatamente isso. Ele compra um negócio ali pensando que vai poder virar alguma coisa que é um sonho, não pode. Ou ele compra o primeiro sonho da vida, que é a casa própria, principalmente para quem está iniciando. A gente tem aí uma idade mais precoce, então isso traz uma imaturidade na compra, né? Os financiamentos ajudam muito as pessoas mais jovens, então tem esse perfil. E aí, na hora que a pessoa compra, ela se frustra, e aí cai naquela questão que a Aline falou: contratem a Aline para poder fazer a entrada no seu primeiro imóvel. Aí eu não gostei, aí eu vou fazer a modificação. Aí chama um outro profissional que também não atende aquela demanda direita. Aí já começa eu já não confio mais no profissional. Gente, uma vez eu recebi uma mensagem no grupo do bairro que Esse grupo deve ser maravilhoso. Uma vizinha estava perguntando, me indiquem, por favor, um bom pedreiro, porque eu estou com um vazamento na laje, já vieram 4 pedreiros aqui em casa e não conseguiram resolver. Quem nunca ouviu, já fiz de tudo. Gente, ele não vai conseguir resolver, porque o problema precisa de uma instrução técnica, a gente precisa investigar qual é a causa daquela rachadura, por que ela aconteceu. De repente, ela é uma indicação de algo muito grave. E aí eles estão tentando mascarar algo que provavelmente vai ser muito ruim ali na frente. Então, é algo que você tem em casa, um problema? Procura um profissional técnico para resolver esse problema. E assim, né? A gente está falando aqui da inspeção predial obrigatória e acredita-se, né, que a princípio a reação do público é negativa, né? Poxa, mais um negócio que vão obrigar a gente a fazer. Mas isso tudo que a gente está conversando aqui, que talvez possa parecer um pouco desconectado do assunto, na verdade, é justamente para se entender que, caramba, tudo bem, você está sendo obrigado, mas o cenário em si é muito mais favorável se você traz esse profissional para perto, né, num trabalho bem desenvolvido, só tem ganho. A gente aqui no meio técnico, né, até para tentar orientar, eu sofri muito fazendo as inspeções prediais lá no Rio, principalmente porque era novidade. E eu tinha colegas de profissão que entregavam um laudo de uma folha em uma semana. Tem. E até gente que entrega quase que na hora. Então, assim, né? Vou passar batido desse assunto. Vou fingir que não aconteceu, tá? Só senão a gente não sai daqui hoje.
E aí você tem quase que convencer o seu cliente que o seu trabalho é o que está certo, porque você está realmente, né, empenhando ali um tempo. Então eu procurava até estudar para trazer mais argumentos. Né? Tem um ponto importante na inspeção predial periódica e na manutenção periódica, que é a curva de investimento que você faz, não é custo, é investimento, que você faz no imóvel e... Para a vida útil do imóvel. Para a vida útil do imóvel. Na norma de desempenho. Na norma de desempenho. Então, assim, sobre o olhar técnico, o cliente entende isso para várias coisas. Ele entende isso no carro dele, que se o carro dele tiver com a revisão oficial em dia, vai estar valorizado. Cara, tudo bem, o teu imóvel aqui que vale 3 vezes o seu carro, você não está preocupado com isso? Exato. Você entregar um imóvel com toda a documentação técnica, seja o incorporador que está vendendo imóvel novo, seja o cara que está com imóvel usado, eu fiz uma reforma, mas cara, contratei um engenheiro, não sei o quê, o imóvel está maior, mas tenho documento. Está tudo documentado. Cara, isso agrega valor de mercado. Você não está gastando dinheiro, você está agregando valor ao seu imóvel. Sim. O que eu percebo é que cada vez mais é um mercado que vai crescer. Vai. E quem ficar para trás, vai ficar para trás, porque as pessoas vão começar a exigir mais. Os imóveis que vão ter esse diferencial, que é obrigatório, já por norma, vão começar a sair na frente e vão... O perfil do cliente está mudando também. Eu acho que a gente passou aí uma época e agora a gente está entrando talvez aí numa nova era da conscientização. Talvez pela internet, talvez, né? O cliente está mais pela atualizado, informação mais disseminada. Agora, uma fala do Rogério que eu acho perfeita que tem que ser colocada. Quando você vê curva de investimento unitário, aquele imóvel que tem todos os documentos, todos os registros de intervenções, tenta, não vou nem dizer que busca ser original, porque a gente sabe que é muito difícil. A arquitetura, há pouco tempo atrás, mudava o seu caráter, né, principal a cada 10 anos. Hoje muda a cada 3. Então, assim, tem, né, relevância a pessoa fazer uma intervenção na casa e querer atualizar ela. Mas aí agora eu vou falar um negócio sobre condomínios, que aí traz aquela questão de novo da gestão, né, do condomínio. Eu tive um professor e ele falou isso incansavelmente e eu carrego para a minha vida. 80% dos custos de uma edificação estão depois da entrega. Sim. Então, se você negligenciar, esse número só vai aumentando. E aumenta rápido. Rapidamente. Porque uma intervenção mal feita, e aí eu trago aqui para mim, não vou generalizar. Quando eu vejo uma intervenção mal feita, é dinheiro jogado fora. Sim. É dinheiro do seu condômino, do seu associado, simplesmente despejado no lixo. Porque não existe... ainda não existe uma técnica efetiva que dê um paliativo que supra a necessidade de uma orientação técnica. Por mais que existam tecnologias de materiais, por mais que existam... E aí eu vou tratar pontualmente, que a gente tratou também da outra vez, e virou assim uma cólera na sociedade, os impermeabilizantes de pronto uso. Ai, nem fale. E eles são uma cólera, porque tudo se aplica. Porque as pessoas veem no YouTube, olha, isso aqui é bom para mim. Olha que maravilha, gente, vou botar. engenharia não tem receita de bolo, não tem receita pronta. Cada caso é um caso. E a gente viveu isso. Hoje a gente está chegando a uma marca satisfatória de atendimentos em parceria. A gente está precisando ampliar isso, né? Eu tenho certeza que com o mercado em ascensão que nem está, a gente vai conseguir superar as marcas mês a mês e agregar mais profissionais ao nosso corpo técnico. Mas você começa a perceber que, por mais que os problemas se repitam, as soluções são diversas. Sim. E para cada área,
Quem faz vistoria e executa a obra vai ter isso claramente na cabeça, porque vai ter contato direto com a compra de materiais. E aí, quando você compra material, você pesquisa material. E aí, você pesquisa material, você vê qualidade diferente de materiais diferentes e materiais iguais. Quando você começa a reproduzir uma técnica só em diversos problemas, em diversas situações, a chance daquilo dar errado é muito grande. Muito grande. Né? Inclusive para cada localidade. Tem diferença. Tem diferença. Você tem ali diferença de revestimento, diferença de comportamento da estrutura. Você tem a questão de onde essa estrutura foi instalada, exposta, não exposta, né? A gente sabe que a taxa de agressividade aqui na nossa região ela é muito alta. Enorme. Ela é enorme. Enorme. É isso aí. E aí a gente vê edificações, por exemplo, com cobrimento de 2 centímetros, que quando você faz assim, você tira na mão, vem o ferro junto, o concreto e o ferro. A Aline fez um vídeo Eu agora há fiz, pouco olha. tempo, não sei se você acompanhou. E aí é engraçado, mas é horror, Não, pra é mim um não é show de engraçado, não, horrores. dá medo. Não, Quando eu dá fiz nervoso. assim, eu falei, Soltou meu A Deus. edificação está se desmanchando. Se desmanchando. Essa edificação ela está caminhando para, se me permitem uma analogia, ela é um creme cracker dentro do café quente. Ela está derretendo. E Quanto quando a tempo? gente viu a parte de cima, 12 anos. 12 para 13, né? 12 para 13 Quando a anos. gente viu a parte de cima saindo assim, falei, vamos olhar lá embaixo. Desplacando concreto ou Desplacando Com concreto. ferragem. Com ferragem. Tudo. Quando eu aí- digo, X2 expandiu e quando eu digo Aí eu falei derretendo, assim, ó, está derretendo. ela está muito úmida, muito encharcada. Ela não está úmida, não, ela está Encharcada, ela parece uma esponja. Então, a parte de cima, ela já está totalmente... não está funcionando mais nada. É assim, eu perco até a fala quando eu lembro daquilo. Então, vamos olhar a parte de baixo, porque, teoricamente, a infiltração está toda na parte de cima. É pior, né? Então, não tá os vindo de baixo. pilares Tá subindo. já estão abrindo. É porque vem de A baixo. calçada já está levantando. Então, Não, você... não, nesse caso não Não é é por de baixo, capilaridade. Não é por capilaridade. É por cima mesmo. A por umidade cima. que a Aline está trazendo, ela já desceu os Ela 6 desce- pavimentos. Ela desce direto. vai encharcando e vai... Vai encharcando e vai Eu descendo, achei vai que fosse encharcando. Para você do ter sol. noção, o primeiro pavimento está com todos os pisos já desplacados. Todos. Tanto do Tem revestimento gente de morando parede. nesse lugar? Tem. E o Inclusive cheiro- está disputadíssimo lá, O tá cheiro de vendendo. mofo muito grande. Então, quer dizer, a edificação está com um problema gravíssimo estrutural. Mas e aí? Como é que faz? Não denuncia? Não tem lugar para denunciar? Então, Como é que a gente isso aí é faz? uma discussão interna ainda de condomínio. A gente fez o nosso Mas vocês, trabalho. como profissionais, vocês não teriam... É leiga, tá? Então, Pergunta de leiga aqui. Não tem inclusive- algum órgão que vocês possam Defesa relatar? Civil, se tiver em risco... Não, a gente- hoje ainda não é a Defesa Isso. Civil, mas já está com a advogada, porque eu falei, isso não pode aguardar uma discussão judicial. Então, se for um acordo extrajudicial, que é mais rápido, ok. Mas se for ultrapassar disso, a advogada vai ter que entrar com... Isso. Aí o que eu acho que ficou legal nesse trabalho é exatamente essa condução de vários profissionais junto com o incorporador. Ele entendeu ali essa grande demanda, né? E aí ele já acionou a advogada, acionou a autovistoria, que na verdade nem foi autovistoria. Não, Lá a gente fez o quê? fizemos uma perícia. Uma perícia. E tem diferença, né? Isso é até interessante Inclusive, também ser explanado. então faz pra gente, o que a gente precisa fazer primeiro? Qual a manutenção primeiro? Precisa de uma autovistoria. Exato. Porque a gente não periciou tudo, a gente periciou alguns pontos específicos. O escopo desse trabalho eram 8 atividades a serem investigadas. A gente investigou 12 ou 13, se eu E não me apontou engano. algumas outras importantes. Deve ter muito mais. Então, Tem muito exato. mais. Então, Mas por aí, isso a necessidade da autovistoria. exatamente, você está dando informação a respeito dos pontos analisados. É, porque aí vai entrar parte de instalação elétrica. que Exato, deve para você estar o caos fazer, junto com elencar, água. você precisa ver tudo. Tudo. E aí você sim vai criar um plano
para esse condomínio começar a trabalhar em cima do plano. Então, o que foi legal desse trabalho? Esse corpo multidisciplinar e a advogada, que nesse caso tomou a dianteira, ela tirou esse trabalho das nossas mãos para poder acionar o condomínio, a princípio acho que extrajudicial, e depois assim tomar as medidas que nem você comentou. Mas tem conserto isso aí ou é demolir? Tudo tem conserto. O problema é o O gás. negócio conserto. agora é para fazer as análises viabilidade desse destrutivas para saber qual o pH desse concreto. Isso. Ele ainda está funcionando? Quanto que perdeu de seção de aço? Pois é, e aí? Então, Se vai tiver ter tudo ruim, aí demolir. Não, então, tudo tem conserto Não dependendo... chegamos lá. Não. Tudo tem Depende do prazo. Exato, então, isso que eu ia falar. Tudo tem conserto dentro de uma escala ali de... Da curva. prazo, Vai ter caindo. relação com o problema, né? Esse problema ele não pode perdurar. Dá para fazer várias analogias nesse caso. Você tem uma dor de dente pequena, olha no espelho, não tem um ponto preto na sua boca. Você vai deixar aquilo virar um ponto preto para você ter que extrair o dente? Não, você vai buscar o dentista, né, antes de que aquilo se torne um problema. Basta saber o prazo. Eu acho que, aí, exatamente. Né? Eu acho que o caso do condomínio, nesse condomínio em especial, que é um condomínio que também gerou assim, um desconforto muito grande na gente, conforme a gente foi investigando, a própria gestão do condomínio começar a correr para poder resolver, e não paliativamente, mas assim definitivamente, antes que eles tenham um prejuízo, e aí cai nessa questão. A Vivian, ela o fim de tudo, é a demolição. A gente não cogita essa possibilidade porque existem recursos antes, né, disso. Mas se for realmente deixado de lado, vamos usar até o final, é o creme cracker dentro do café quente. Vai ter uma hora que vai derreter, derreter e não tem mais jeito. Questão de tempo. Tipo, isso. Bem, mas esperamos que isso não dá para... Você já fez algum apontamento de tempo? Não dá para saber, né? Eu acho interessante isso, porque olha essa discussão partindo para um outro braço. Discutir tempo, a gente estava ali falando um pouco antes aqui nos bastidores do podcast sobre isso. Discutir tempo é muito relativo, porque depende do uso. Mas o tempo é relativo. O tempo é relativo. Milton já diria. Ele agora está lá, Aline. Se você está curtindo o nosso bate-papo, não esqueça de curtir as nossas redes sociais. Deixe o seu comentário. Fale qual é o assunto que você quer que a gente traga para cá, para a gente discutir. E, claro, com você participando. Estamos ativos tanto no Instagram quanto no YouTube, Facebook, LinkedIn. E além das redes sociais da Aero, vou perguntar, claro, se você conhece o nosso patrocinador, que é a Mútua, a Caixa de Assistência dos profissionais do sistema CREA-CONFEA. Se você ainda não conhece a Mútua, acesse o site da Mútua e fique por dentro de todos os benefícios que a Mútua tem para nos oferecer. Estamos chegando ao final. Eu sinto informar isso para vocês. Eu sei que o papo tá ótimo. Estamos chegando ao final, só que antes de chegarmos ao final, nós temos a hora do desafio. Meu Deus. Meu Deus, é para quem? Então, ainda tá naquela vibe do desafio do TikTok, não? Tá em vários desafios. Não vem com TikTok. Olha, não. O desafio não. pode ser uma dancinha. Eita. Não, nem vem. Em grupo. Tô fora. Não, nem. Eita. Pode ser uma habilidade pessoal. Pode ser uma habilidade pessoal. Fala que você toca gaita. Que Mentira, isso? você não toca. Eu prefiro não comentar. Pode ser Um caso inusitado, né? Mais legal, assim, mais fácil. Eu senti que a Vivian foi assim, pela tangente. É porque ela quer se excluir do desafio, tá você vendo, viu, né? Não, eu acho que é para os convidados. Então, eu gostei dessa da Vivian. Vamos lá, então. Gostei, Vivian. Então, viu? Vamos... cada um de vocês vai contar o caso mais mico, inusitado que vocês já pegaram numa inspeção predial. Eu vou deixar o Rogério primeiro. E, por favor, não falem cara, o são nome. muitos. Nome e cidade, pelo amor de Deus. Pense num caso assim, gente, isso é bizarro.
Não, isso não aconteceria. Eu vou contar o que eu contei ali nos bastidores, a gente estava conversando. Vou contar o meu, não é muito, né? Tá vendo? Ela Isso- entrou até no desafio. Não, é que eu lembrei. Vai. Não, eu não era responsável técnica numa obra. Aí me ligaram desesperado. Vívia, corre, vem aqui, o que tá acontecendo? Vem cá, você tem que ver. A cisterna estava subindo, eles queriam A cisterna estava subindo literalmente. a manilha da Sim, cisterna tô estava entendendo. subindo, porque não deixaram, né, certinha, com água lá para ela ficar certa. Estava subindo. Corre aqui, senão a gente vai ter que amarrar na fundação da casa para ela parar de subir. Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus, que a gente Anotou essa vai... dica? Então, Faz isso que vai levantar a casa. Deus do céu. ela botar uma cinta com aquela catraca. Ainda ia furar, não, fala, ainda ia furar a manilha, né? Não, provavelmente eles iam se marretar, Como que ia com fazer? ferro amarrando ali e amarrar na fundação. Muito bom. Senhor. Tá vendo? Casos inusitados. Eu vou até anotar essa dica. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso em casa. Vamos lá, eu lembrei que foi aqui, na verdade. Foi uma inspeção... Não foi um prédio, né? Mas foi uma casa, o cara tava fazendo uma reforma. E... Lá vem. Não é só glamour, não. Tá? Não é mesmo. Ele queria fazer um beiral. A edificação já existia, ele queria fazer um beiral. E ia botar um telhado, né? Ele tava tendo muito problema com infiltração e tal, desistiu da impermeabilização, falou, pô, vou botar um telhado que na é a melhor arquitetura que solução. fizeram para ele, jogaram um beiral legal, tal, e o telhado ia, tudo bem, beleza, vai ser feito um beiral. Contratou a arquitetura, contratou um responsável técnico que não acompanhou, né? Então foi o empreiteiro lá que ele arrumou que fez. Resumindo, como que foi feito esse beiral? O empreiteiro veio na laje que já existia da casa, apoiou umas vigotas de laje treliçada, mas assim, o beiral avançava 1 metro. Ele fez uma gangorra, ele botou uma laje, as vigotas apoiadas em cima da laje que já existia, 1 metro para dentro. Então ficou 1 metro para dentro, botou um saco de cimento para segurar. Contornou a casa toda, escorou tudo. Para fechar assim, a cereja do bolo, ele fez o concreto com areia fina. Ah, legal. Eu tenho o vídeo. Eu tô tentando me segurar. Quando o cliente chamou a gente, o cliente teve essa percepção. Ele falou, cara, acho que não tá legal, isso vai cair. Não, o profissional que você fala é o pedreiro. O profissional seria o pedreiro. É que foi O empreiteiro. promovido. O cliente, Era o pedreiro engenheiro dele, né? o cliente teve um olho... Ele olhou e falou, cara, isso não vai dar certo. E chamou a gente. Aí quando a gente... Mentira, chamou o responsável técnico. O responsável técnico chegou lá. Desesperou. Porque nunca foi vistoriar a obra. Falou, não pode, não sei o que pra lá. Mas assim, passou lá 15 minutos, orientou uma coisa ou outra, ele não sentiu firmeza e aí chamou a gente. Quando a gente chegou e viu, eu falei, cara, que bom que você chamou, porque realmente isso ia cair. Tipo, não tinha... Tá perigoso, né? Não tinha um dimensionamento, não tinha nada. E aí até então ele não sabia da questão da areia fina. Aí eu comecei a olhar e tal, aí é o olhar da inspeção, né? Você vai olhando. Eu achei a cor do concreto diferente. Isso. Aí eu olhei e falei, cara, onde é que tá o seu material? Aonde você guardou o material? Ele, cara, tá nesse terreno aqui do lado. A gente tava lá no alto, quando eu olhei, aquele monte de areia fina, aquela areia linda pra embolso. Tipo da Maravilhosa, pra embolso. Sim, tudo. Pra embolso ela tava perfeita. Aí eu falei, cara, só tem aquela... Foi a única areia que ele pediu. Aí eu fui no carro, peguei o martelete, uma farofa. Assim. Sim. Resistência zero. Ali foi assim, foi sorte, né, que ele teve essa opção. Ia ser um acidente muito feio. Ia ser um acidente muito feio. Graças a Deus. Então acho que aqui em Rio das Ostras foi o caso assim mais... Bizarro, né? Não, ele riu antes. Ele lembrou e riu. Não, graças a Deus deu tudo certo, né? Mas, caramba... Eu acho que o meu foi pior. Não, se eu ia dar um acidente, não sei qual que ia ser o pior. Calma que eu ainda não falei o meu. Participou O céu do é o desafio. limite. Vamos lá. Qual que é o pior, eu não sei. Entre pilar pré-fabricado A vigota no pilar.
Vigota treliça no Treliça pilar. no pilar. Treliça no pilar. Lembrei de um aqui que é maravilhoso. A laje recém-batida com instalação do telhado. Aí eu perguntei para quê? Assim? Para já fixar na laje. Que aí a gente não gasta na impermeabilização. Esse foi legal. Esse foi bem interessante. Mas eu vou contar um caso aqui para vocês que não tem nada a ver com questão de obra, mas que foi muito divertido. Para mim, pelo menos, que assisti. Eu fui fazer uma vistoria e a gente estava procurando a fossa. Igual a gente naquele dia, abrindo tampa e tal, caixa de passagem, não sei o quê, e o tubo aqui vem para cá. Descobrindo aí, você olha assim, tá escrito esgoto, é a rede elétrica. É porque tá uma porcaria. Aí, procurando lá e tal, e eu tenho lá um ajudante que faz o serviço Pesado. manual para poder Pra anotar, inspecionar. fotografar, não sujar a mão ali naquele primeiro momento para você poder colher informações, né, e evidências. E aí tá ali o zelador acompanhando e todo aquele movimento, e aí, cadê a fossa? Aí o zelador, olha, eu não sei, e aí grita lá, o cano vai para onde? O outro, tá. E aí, de repente, o meu braço direito lá, eu olhei para trás assim, e ele sumiu. Cai da noite. E aí eu falei, ué, tô sozinho. O que aconteceu? Então, o que aconteceu? Ele achou a fossa Ele caiu. dentro da fossa. E aí, Meu Deus. eu fui voltando Acontece muito. e tava meio fim de tarde já com aquela É raro, mas penumbra. acontece. É raro, mas acontece muito. E aí eu fui chegando assim perto e ele dentro da fossa. Assim, a fossa não era muito funda, mas tinha lá seus 2,10. Achei a fossa. E ele assim, me ajuda. E eu falei, espera o zelador chegar. Espero o zelador chegar que ele te dá a mão. Espera que eu vou pegar uma escada. É sair dali, conferir a carteirinha de vacinação. Direto. E aí, como ninguém perguntou, eu vou dizer, sim, a fossa já estava sendo utilizada. E como ninguém perguntou, eu vou dizer sim, o engenheiro é responsável pelas pessoas que trabalham com ele. Não, a gente deu toda a assistência. Dei toda a assistência para ele. Depois de rir, né? Não, ri um bocado. Ele não se machucou, que foi incrível. Caiu fofo. E É que tinha água pra tava amortecer macio. ali dentro. E aí a gente fez uma representação por escrito. Mas o que aconteceu? A tampa estava quebrada? A tampa era uma capa de concreto. Que o carro Tá. fazia em cima. E usava-se muito isso aqui Sim. na Ainda região usa. dos lagos, né? O pessoal fazia só ali uma tampa, porque precisava levantar toda hora para esgotar e tal. Fazia uma tampa levinha. E o concreto já estava com idade ali, né? Já estava avançado já um estado ali de uso mesmo, né? E na hora que ele transitou por cima, e assim, eu não posso dizer, eu dei... Graças a Deus que foi ele, porque eu estava todo arrumado. E na hora que ele transitou por cima da tampa, ela vazou de vez. Ela partiu, na verdade, Foi ali em 2 ou exatamente 3. sim. E a sorte dele que ela não quebrou e Falar isso ficou. agora, que Ela ele se quebrou cortar e tudo. entrou. Porque ela tem ferro, né? Tinha ali um mínimo ali de sei lá, uns 5 Eu milímetros. já vi Os pedaços de arame ali. Eu lembrei do Tinha caso esse trágico, beleza, né? mas eu lembrei daquele caso do cara que foi tocar a campainha. Poxa, nem brinca, sabe? É a hora errada, no lugar errado. Eu já Exato. vi essas E ele tampas perdeu de a piso. botina. Eu tive que comprar um par de botina novo. Que É ficou porque atolada, ficou no né? embucho. Não ficou aguentou o atolada. embucho, né? Ai, Deus. Gente, esse caso é maravilhoso. Pergunta. A gente pode divulgar nossas redes sociais? Sim, por favor. Por favor, eu começo então, pode ser? Sim. Pessoal, então, se você gostou muito do que foi dito aqui, eu acho que posso deixar o convite para você se deliciar ali com o nosso conteúdo nas redes sociais. E o meu é @ferben_engenharia. E eu estou no Instagram, né? É o meu carro-chefe. Mas eu também participo do YouTube, né? E é @morganferben. E também uso ali o TikTok. O TikTok é mais inusitado. Talvez você veja fotos, né, imagens desse nosso camarada que caiu dentro da fossa. Eu acho que não tem. Mas então Tomara você que pode me seguir. Tomara que não.
Instagram, Ferben, @Ferben_engenharia. No TikTok é @MorganFerben224 e no YouTube, @MorganFerben. @_Borges Engenharia. Tô precisando ficar um pouco mais assíduo nas redes sociais. Aos pouquinhos eu tô minha esposa e sócia tá me auxiliando nessa parte aí, mas tá lá. Eu vejo umas fotos bacanas lá. É a esposa que tá movimentando. Isso aí. Bem, ficamos muito felizes com a participação de vocês. Bater um papo com vocês é sempre muito bom. Essa troca é super importante. E, como forma de agradecimento, a gente quer presenteá-los com uma caneca da Aero, que Mariana vai entregar para vocês. Eu estava esperando esse momento ansioso. Aero, muito obrigado. Obrigado. Que maneiro. Aí. E é nova, não tá usada não. É um negócio chique. Então, vão tomar café em casa. Marquem a Aero. Pode fazer conteúdo com a caneca? Sim, Lembre por da favor. gente. Olha que bacana. Gente, então, Show de bola. para encerrarmos o nosso bate-papo, obrigada mais uma a todo vez, mundo. muito obrigada. Foi excelente. Ó, Eu que curtam agradeço. aí, compartilha Isso nas que eu ia redes falar. sociais. Eu agradeço. Deixar um recado final rápido aqui, antes que cortem e expulsem a gente aqui do podcast. Eu acredito muito nesse projeto, quero que ele vá para frente, me coloco à disposição para sempre que precisar, tá, Aline? E espero também que a sociedade aproveite esse conteúdo, que ele é de muita qualidade. E agradecer a Caixa de Assistência da Mútua, que é parte fundamental para o nosso projeto sair do papel. Obrigado. Obrigada. Terminamos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Valeu.